Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento introdutório de PCG. Meu nome é Sérgio Silva, instrutor autorizado da Epic Games no Brasil, e este treinamento é trazido a vocês pela BGameplay em parceria com a Epic Games. Este treinamento está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o que é o PCG, como instalá-lo e alguns termos bem importantes. Na segunda parte, que é a grande parte deste treinamento, nós vamos fazer um exercício na prática, onde nós vamos abordar cada um dos termos e conceitos importantes para que você possa absorver de forma melhor, e caso você venha a se aprofundar mais nesse tipo de conteúdo, você consiga já ter uma base bem sólida para avançar nos seus estudos. O PCG é um conjunto de ferramentas que foi criado para ajudar os artistas e os designers a aumentar a sua capacidade de construir seus mundos e popular eles de forma muito mais rápida. E isso pode ser desde pequenos ambientes até biomas inteiros ou até todo o mundo do seu jogo. Agora nós vamos para a parte da instalação. Para instalar ele, você vai vir aqui em Edit, Plugins, você vai procurar por Procedural. O plugin que a gente precisa é esse aqui, ó, Procedural Content Generator Framework, mas você pode utilizar o PCG para fazer algumas outras coisas utilizando o Geometry Script da Unreal. Então eu sempre deixo habilitado os dois, caso você vá utilizar, porque ele também habilita alguns nodes a mais. Por mais que você não esteja utilizando o Geometry Script, tem alguns nodezinhos a mais. Dependendo da versão, obviamente, vai ter mais ou menos nodes adicionais. No meu caso, como eu estou utilizando a Unreal aqui, ó, como você pode ver, versão 5.2.1. Então, aqui vai ter alguns tipos de nodes que talvez na 5.3 ou na 5.4 não tenham mais, ou você vai conseguir ver alguns nodes adicionais nas versões futuras. Eu estou usando essa versão aqui porque é a versão em que o projeto me foi encaminhado, tá bom? Assim que você habilitar esses dois plugins aqui, vai aparecer uma informação para você reiniciar a Unreal. Então você vai reiniciar a Unreal e a gente vai partir para o próximo tópico. Então, antes da gente começar aqui realmente a mexer no PCG, eu quero te apresentar alguns conceitos que são muito importantes e que vão fazer bastante diferença para você conseguir entender o PCG de forma completa no futuro. Os primeiros conceitos que eu quero apresentar para você aqui são os pontos e a densidade de pontos. Os pontos são locais no espaço 3D que são gerados pelo próprio gráfico PCG e nós utilizamos eles para colocar malhas 3D dentro da cena. Mas você pode utilizar o PCG para colocar blueprints, você consegue colocar outros elementos como luzes, sons, várias outras coisas, tá? Normalmente a gente usa para colocar malhas 3D. Os pontos, eles contêm várias informações sobre a localização dele, rotação, escala, cores, densidade, você também tem a questão da inclinação, por exemplo. Então tem vários elementos aqui de informação contidos dentro de cada um desses pontos. E também você pode colocar valores que você quiser nesses pontos também. Um outro termo muito importante é a densidade de pontos. A densidade aqui não tem a ver com a relação de quantos pontos tem dentro da mesma área. Essa densidade ele é um valor que vai ser dado de 0 a 1 para cada um desses pontos. E aí ele é representado aqui nessa visão aqui que a gente está olhando, que é a visão de debug. Ele vai te dar um gradiente. Então 0 é a cor preta e branco é o valor número 1. E aí vai ter esse degradê de preto para o branco com várias densidades. E com esses valores você consegue filtrar quais pontos você quer utilizar dentro do PCG. Isso é bem legal, por exemplo, se você quiser que somente nos pontos brancos apareçam árvores e nos pontos pretos apareçam pedras, por exemplo. Mas a gente vai ver isso aqui mais a fundo agora que eu vou te dar um exemplo bem legal. Antes da gente começar a fazer o PCG em si, você pode ver que na minha cena já tem um landscape aqui. Ele é um landscape comum, eu simplesmente apliquei um material aqui que já tem dentro do projeto. Esse projeto ele é um projeto cedido pela Epic Games
para os instrutores darem aula, mas eu não posso pegar esse projeto e liberar para vocês. Então a única coisa que você vai ter que fazer de diferente nesse projeto é fazer um landscape, faz um pequenininho, coloca umas montanhazinhas, alguma parte que está mais plana e só. Pode até tentar seguir mais ou menos esse desenho aqui. É um landscape comum, tá? Não tem nada demais nesse landscape. Você vai precisar também de alguns matinhos, você pode pegar lá do Pixel mesmo. Eu coloquei aqui também algumas pedrinhas e uma árvorezinha. Então pode pegar coisas simples, tá? Pega alguns elementos que são low poly ou que, se for high poly, você vai ter que transformar eles em nanite para ficar mais leve, tá bom? Então vamos começar. Para você utilizar o PCG, você precisa de duas coisas. Uma é o gráfico PCG em si, que é lá onde que a gente vai fazer a programação de como que vão funcionar as coisas. E também a gente precisa de uma forma de projetar esses pontos dentro do mundo 3D, dentro da nossa cena aqui. Para isso, neste exemplo, nós vamos usar um volume. Eu vou abrir aqui minha pastinha de tutorial e aí a gente vai fazer o seguinte. Dentro aqui dessa aba de Place Actors, você vai procurar aqui por PCG. E aí você vai ver que tem esse PCG Volume aqui. Quando você joga ele na cena, ele é aquele volume pequenininho ali, bem parecido com qualquer outro volume que a gente tem dentro da Unreal. E aí você consegue, dentro desse volume aqui, aumentar o tamanho dele e fazer diversas soluções. Só que ele vem vazio, então você vai precisar vir aqui na parte de PCG, aqui ó, PCG, PCG Component, PCG, Graph, Instance, tá vendo? Tem todos esses passinhos aqui, e aí você precisa colocar o gráfico de PCG aqui. Uma outra forma de fazer esse volume acontecer na cena é você criar o gráfico aqui e simplesmente arrastar o gráfico para a cena. Então, com esse PCG aqui na cena, a gente vai fazer o seguinte: vou clicar com o botão direito aqui na nossa Content Browser, a gente vai vir aqui em PCG e tem aqui a opção PCG Graph. Vou colocar o nome desse PCG aqui de PCG Floresta, que é o que a gente vai fazer aqui. E aí, como a gente está aqui já com o volume selecionado, a gente clica nessa opção e aparece o PCG. Ou se você clicar na aba, você vai ver que tem vários PCGs aqui no meu projeto, mas no seu provavelmente só vai ter o que você criou agora. Vou salvar aqui, porque na Unreal sempre é bom salvar. E aí a outra opção que eu te falei, né? Deixa eu deletar esse volume que está aqui na cena. É só arrastar o PCG para a cena. Até que você vai ver que ele já vai vir com um tamanho maior, né? Então é bem legal que você já consegue colocar o tamanho maior. Mas se você quiser ele com um tamanho maior, você pode mexer aqui na escala. Então a gente pode colocar 50 por 50 por 20, por exemplo. E aí você vai colocar ele dentro da área que você quiser e você pode posicioná-lo da forma que você quiser. Eu vou colocar ele aqui nesta área que tem alguns volumes aqui, né, que tem algumas montanhas, vamos dizer assim, só para a gente poder ver a relação da inclinação do volume e tudo mais, que a gente vai fazer esse controle de densidade já já. Vamos abrir então esse nosso gráfico de PCG aqui, e a carinha dele é muito parecida com o de Blueprints, mas por mais que ele pareça Blueprints, tem aqui essa parte do gráfico, tem várias outras coisinhas aqui, ele funciona um pouquinho diferente. Ele também consegue se comunicar com Blueprints, e as Blueprints se comunicam com ele também, mas ele não é uma Blueprint, tá? Se você já conhece um pouquinho de Blueprint, você vai ver que tem algumas diferenças sutis. Mas eu vou te apresentar aqui esse editor de gráficos. Aqui nesse canto esquerdo, nós temos a palheta onde tem todos os nodes. Então você pode pegar qualquer node aqui e arrastar para a cena, da mesma forma que a gente consegue arrastar da palheta de blueprints, por exemplo, ou da paleta de materiais, né? Aqui em cima nós temos um drop down para fazer debug, então você pode ter vários PCGs abertos, aí você consegue escolher qual é o PCG que você quer ver, e selecionando aqui a gente vai conseguir ver nessa parte aqui de baixo atributos, né? A lista de atributos que tem. Como aqui não tem nada, a gente não consegue ver nada. Aqui no meio é a nossa viewport, né? O nosso gráfico onde a gente vai fazer a programação em si. E aqui do lado direito aparecem
os detalhes. Então, se você selecionar um node, por exemplo, ele vai te dar os detalhes desse node. Se você selecionar, por exemplo, um outro node qualquer aqui, ele vai te dar detalhes diferentes. Então, o funcionamento é a mesma coisa de qualquer outro editor que você já viu aqui dentro da Unreal. A navegação aqui é bem parecida com qualquer outro editor. Então, você pode dar zoom usando o scroll do mouse, você pode segurar com o botão direito e arrastar. Se você clicar com o botão direito, ele abre a mesma palheta que está aqui, ó, como vocês podem ver, ó, Blueprint. Se eu abrir Blueprint, a única coisa que tem é esse Execute Blueprint aqui, tá vendo? Em Color, tem o Set Point Color. Então, clicando com o botão direito, abre a palheta do jeito mais fácil e você pode procurar. Ou você pode procurar por aqui também. Esses dois nodes aqui de Input e Output, eles não são totalmente necessários em todos os PCGs que vocês forem criar. Mas eu vou usar eles como exemplo aqui, porque a gente consegue fazer um teste muito rápido utilizando ele. Aqui você pode ver que tem o Input, Actor, Original Actor, e aí tem esses dois pins verdinhos aqui. Um é o Landscape e o outro é a altura do Landscape. Você consegue manipular o Landscape onde tiver aquele volume de PCG de formas diferentes utilizando esses daqui, tá? Eu vou utilizar esse aqui, o Landscape Height, e aí a gente troca depois para ver a diferença. Um outro conceito bem interessante que a gente tem aqui dentro do Unreal, no caso, são os samplers. Esses samplers é o que vai colocar os quadradinhos dentro do nosso PCG. Então eu vou deixar ele aqui menorzinho para a gente conseguir ver melhor. E aí aqui nesse Landscape Height eu vou procurar por um sampler. E aí esses samplers são os que colocam os pontos dentro do volume. Ou, dependendo da forma que você estiver utilizando, por exemplo, nas versões mais novas, você consegue fazer um sampler utilizando os raios de uma luz, por exemplo, os ray points de uma luz. Então tem vários samplers aqui, ó. No caso tem o Mesh Sampler, Spline Sampler, Surface Sampler. A gente vai pegar esse Surface Sampler aqui porque a gente quer projetar pontos em uma superfície. E é o que funciona melhor aqui para Landscape. Então dentro desse Surface Sampler aqui, tem vários elementos dentro do painel de detalhes que a gente vai falar aos pouquinhos para ficar mais fácil, tá? Mas só para você ter uma noção aqui, tem várias coisinhas dentro desses samplers aqui. E esses valorzinhos aqui podem ser modificados. E esses valores que estão aqui também dentro do painel de detalhes. E todos os nodes funcionam mais ou menos da mesma forma. Eles têm esses inputs aqui de valores. E aí tem os outputs azuis aqui. E esses outputs podem ser ligados em diversos outros nodes de formas diferentes. Então agora que a gente já tem um sampler, você pode ter notado que aqui no nosso Landscape não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Tem o PCG Volume aqui. Vamos conferir se no nosso PCG tem algum gráfico de PCG. Olha só, dentro do gráfico de PCG já tem o nosso gráfico aqui, mas nada de diferente aconteceu. Por que será? Porque aqueles quadradinhos que aparecem, eles são apenas um elemento para fazer debug. Eles não são objetos físicos que vão aparecer no gameplay. Então, para que eles possam aparecer, a gente precisa fazer com duas coisas. Primeiro, a gente tem que gerar os pontos. Então, clicando aqui em Generate. Ou, se você deixar aqui dentro do nosso PCG, tem esse Pause Regen. Se você deixar marcado, ele não vai ficar gerando toda vez que houver uma modificação. Então deixa desmarcada essa opção. E tem essa opção Force Regen, que você pode fazer com que ele gere novamente os pontos, que é a mesma coisa que está aqui. Mas, como eu falei, aquilo lá é uma opção de debug. Então, se você clicar com o botão direito em qualquer um dos nodes, vai aparecer várias opções aqui. Uma delas é o Enable, que o atalho é a tecla E. A outra é a opção Debug, que o atalho é a tecla D. Então, se você apertar o D, veja que os quadradinhos apareceram todos aqui na minha cena, tá vendo? Todos eles estão aqui na minha cena e estão disponíveis para eu utilizar. Vejam que tem um símbolozinho aqui do debug. A outra opção que nós temos aqui é o Inspect. E aí você consegue inspecionar todos os pontos, tá? Olhando aqui neste nosso output aqui,
vocês conseguem ver quais são os pontinhos. Você pode até selecionar o ponto, por exemplo, ó, esse aqui é o 0. Se eu der um scroll aqui para baixo, tem aqui um outro. Então tem todas as informações. E aí aquelas informações que eu disse para você, ó, posição x, y, z, rotação, escala, bounds, que no caso são os limites dele, né? Ou a gente pode utilizar como se fosse o tamanho dele. Tem aqui a cor, né? Quais são as cores que ele está usando, e a densidade. Isso é muito importante, porque baseado nesse valor de densidade, a gente consegue colocar ou remover coisas dentro dos pontos, né? Aqui tem o steepness, que seria a inclinação, né? E o seed também. Então você pode pegar e ter um seed específico, se você quiser, um valor de seed para eles, para cada um dos pontos, né? Tem o seed do próprio sampler, tá vendo como tá aqui? Mas também tem o seed, né, o valor dele aqui dentro do PCG. Uma coisa interessante, como vocês podem ver, todos os pontinhos estão alinhadinhos, né? Eles estão colocados aqui, estão com alguma leve rotação, mas todos estão apontados para cima normalmente. Se eu segurar o Ctrl aqui e desligar do Height e colocar em Landscape, vejam que ele começa a ficar deitado baseado na ondulação do terreno, tá vendo? Então, isso aqui é uma outra forma da gente manipular esses pontos. Então, vamos agora analisar os settings que nós temos aqui em cada um dos samplers. A gente vai usar o Surface Sampler como exemplo, porque todos os outros samplers têm basicamente as mesmas configurações, tá? No caso, vamos começar aqui por pontos por metro quadrado. Quanto menor este valor, menos pontos nós teremos em cada metro quadrado. Então, se por exemplo eu colocar aqui um 0, vejam que diminuiu a quantidade de pontos por metro quadrado. Esse Point Extents aqui, ele serve para que a gente aumente o bounds dele, né? Então, por exemplo, aqui em X eu vou colocar 500, e aí vejam que ficou esticado. Aqui em Z eu vou colocar 500 também, e aí virou uma parede, né? Para que isso serve? Esses bounds são os limites do ponto. Então a gente consegue utilizar esses limites para várias coisas. Uma das coisas mais interessantes é fazer com que, se um ponto deste aqui sobrepor outro ponto, eles podem se anular, eles podem se somar, eles podem fazer diversas operações entre si. Este looseness aqui é a questão de fazer com que eles fiquem mais ou menos separados, né? Então a gente pode diminuir esse looseness aqui e os pontos vão mudando aqui a questão de distância entre eles, né? Vamos voltar para os valores padrão aqui para a gente conseguir ver a diferença, ó. Quanto maior o looseness, mais próximos, mais distantes eles vão ficando, né? E quanto menor o looseness, mais próximos eles vão ficando, sempre respeitando a quantidade de pontos por metro quadrado. Esse unbounded aqui, ele serve para que o PCG não fique contido dentro do volume. Então, se eu clicar aqui, ele vai pegar todo o landscape que esse volume está tocando e vai adicionar os pontos de PCG dentro dele. E o seed, no caso, ele é a distribuição em si. Então, se por acaso você gostar de uma distribuição específica, você pode copiar esse valor e salvar ele, ou se você quiser que ele fique sendo repetido, você vai replicando este valor. Então, só para recapitular aqui, a gente só está conseguindo ver esses pontos dentro da nossa viewport porque o sampler que está selecionado está com a opção do debug habilitada. Se você apertar a tecla D, é a tecla que faz com que ligue ou desligue o debug. A tecla E, ela habilita ou desabilita o node, e isso é bem legal porque desabilitando um node não necessariamente vai fazer com que o resto dos nodes que estão aqui à direita dele, ligados nele, parem de funcionar. Eles só vão funcionar de um jeito diferente. Então é bem legal você verificar com a tecla E qual é a diferença que o node está fazendo dentro do seu gráfico de PCG. E a tecla A vai mostrar aqui todas as informações do seu ponto. Ela é a opção para você inspecionar. Então agora chega de enrolação e vamos começar a parte legal, que é colocar coisas na nossa cena. Vou afastar as coisas aqui um pouquinho para lá, vou fechar essa opção aqui. A gente tem o sampler, que no caso ele vai fazer com que a gente coloque pontos dentro de uma superfície. No caso, esse é o Surface Sampler. Lembrem que
tem vários outros samplers e eles funcionam da mesma forma. Eles vão colocar pontos baseados em alguma opção que você escolher, no caso Mesh, pontos, Spline, Surface e por aí vai. Para fazer com que coisas nasçam dentro da sua cena baseados nos pontos, a gente tem que procurar por spawner. E aí esses spawners vão fazer várias opções aqui. Nós temos esse aqui que é o Spawn Actor, que, como eu falei, você pode fazer um spawn de blueprints ou de qualquer outro ator que você quiser. E no caso tem o Static Mesh Spawner, que no caso vai fazer com que a gente coloque Static Meshes na cena. Então eu vou clicar aqui e vai abrir o nosso Static Mesh Spawner. Vou ligar ele aqui e vai acontecer uma coisa legal. Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente tem aqui as entradas da Mesh e não tem nada, não tem nenhuma mesh. Eu vou clicar aqui na opção de mais, vou abrir aqui no meu index, e aí aqui a gente tem uma opção do Static Mesh. Qual é a Static Mesh que eu quero colocar aqui? Eu tenho duas Static Meshes que eu quero usar. No caso, eu vou colocar aqui Tree, que no caso é a Static Mesh que eu tenho aqui, My Tree. E aí vejam que já colocou um monte de árvore aqui na cena, então cuidado, tá, com os valores que tem aqui no seu sampler, tá, para que não coloque muitos objetos na cena. Eu vou até voltar para os valores padrão aqui e eu vou querer mais uma entidade de mesh. Eu vou colocar aqui mais um, vou no index 1 aqui e eu vou procurar aqui pelo My Bush. Então eu tenho um spawner de árvores na minha cena e tenho os bushes também. Eu vou clicar aqui no meu sampler e apertar a tecla D para sumir com os meus quadradinhos para ficar fácil da gente ver. Então em alguns quadradinhos aqui, ó, ele colocou os bushes e em alguns outros ele colocou as árvores. E aí vocês podem ver que tem bastante árvore aqui na minha cena. A densidade dessas árvores para mim está um pouco elevada. Por isso eu vou começar a utilizar aqui no sampler. Eu vou modificar aqui os valores para que eu consiga chegar numa densidade das árvores e numa densidade dos matinhos aqui que seja adequada para a cena que eu estou montando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui a quantidade de pontos por metro quadrado para ficar com um pouco menos, tá? E eu acho que tem pouca árvore, muito matinho. Ou pode ser o contrário também na sua cena, pode ser que você queira mais mato e menos árvores. Como a gente está usando o mesmo spawner para isso, a gente tem uma solução bem interessante que são os pesos. Então se você procurar por Wave, nós temos aqui do index 0 que é a árvore e do index 1 que são os bushes. Então se eu aumentar o peso do bush, por exemplo, vai ter mais bushes do que árvores. E ao contrário também, se eu aumentar aqui para 10, vai ter mais árvores do que bush. Então você consegue manipular a quantidade dos objetos ou qual é o peso desses objetos usando o peso que está aqui. E também consegue aumentar ou diminuir o número desses objetos utilizando aqui os pontos por metro quadrado, por exemplo. Então eu vou deixar aqui o peso das árvores em 1 e o peso do bush em 2. E vamos dar uma olhada como já está ficando a nossa florestinha. Vejam que nós temos alguns probleminhas aqui. Primeiro, as árvores elas estão aqui com um pedaço delas para fora do terreno, dependendo do lugar onde elas ficam, né? E assim, o outro problema seria a quantidade delas, mas a gente já resolveu controlando a densidade, controlando o peso, mas temos esse problema aqui. Um outro problema que pode acontecer, por exemplo, é se você ligar o height aqui, o height, né, no caso a altura, a elevação, no caso a inclinação, as árvores vão começar a nascer mais tortinhas, né? E aí, na natureza, por mais que o morro seja alto assim, né, o tronco acaba nascendo mais para cima. Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, por exemplo. A árvore está alinhada com ele aqui, né? Mas ela está um pouco torta, né? Porque ele está seguindo a inclinação ali do terreno, né? Então a gente pode corrigir isso com um outro node
que a gente pode colocar aqui no meio, que é o node de transform. E aí a gente tem esse transform points aqui, ó. O que esse transform faz? Esse transform points nada mais é do que um controle para os pontos, tá? E aí vejam que eu liguei ele aqui no transform, tá? Deixa eu tirar essa opção aqui. Eu liguei ele aqui no transform, o surface no transform, e depois o transform no static mesh. Mas ele não desligou aqui, ó, entre o surface e o static mesh spawner. Isso aqui é um comportamento padrão dele, tá? Não está errado. Só que você tem que prestar atenção, porque se você não quiser que isso aconteça, porque este é o comportamento padrão, mas ele pode dar um resultado diferente do que você quer. Então é bom sempre você verificar essas ligações aqui. Eu vou segurar o Alt e clicar aqui para desabilitar e vou ligar ele aqui de volta para ficar do jeito que eu pretendo, tá? Que é, primeiro ele passa para o Surface, vai no Transform e aí ele faz o Mesh aqui. O que esse Transform Point vai fazer? Eu vou apertar a tecla D de novo para a gente poder ver os nossos quadradinhos aqui na cena e vou apertar a tecla E para desabilitar a nossa árvore aqui, tá? Tecla E habilita, tecla E desabilita. Vejam que os pontos, eles estão aqui mais ou menos alinhados, tá? Eles estão todos apontando meio que para baixo aqui, né? Estão em linha reta, fazendo um grid, né? E a inclinação que ele está pegando é somente a inclinação do próprio terreno em si. Mas ela não tem muita variedade, então quando a gente habilita as árvores aqui, todas elas estão do mesmo tamanho, na mesma posição. E o que eu quero fazer é controlar o transform. Como qualquer objeto que tem na cena, nós temos o transform aqui, certo? O transform nada mais é do que a informação de localização, rotação e escala. E a gente tem esse controle aqui dentro dele. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui nessa opção de offset que a gente tem aqui. E eu vou colocar que o offset mínimo vai ser de menos 20. E aí ele vai descer a árvore um pouquinho, tá? Deixa eu tirar o debug aqui, ó, pra gente poder ver. Olha lá, ele desceu a árvore um pouquinho. E o offset máximo também vai ser de 20, para que ele possa manter as árvores e os bushes todos um pouco mais enterrados no nosso landscape. Porque se ele ficar com menos 20 aqui e, por exemplo, 20, alguns vão estar enterrados e outros não. Então eu vou deixar o menos 20 nos dois, mas aí é cada caso feito de uma forma diferente, tá? No meu caso aqui, no nosso caso, a árvore eu coloquei menos 20 porque é o valor que fica bom aqui. E a gente vai fazer a rotação dele. Então a rotação mínima dele vai ser 0 e a máxima vai ser 360. Então as árvores e os bushes estão todos rotacionados aqui, ó, tá vendo? Todos foram rotacionados e não estão na mesma posição mais. E aqui na escala, deixa eu colocar ele mais para cima. Aqui na escala eu vou colocar 0,8, 1,2, para que eles fiquem com tamanhos diferentes. Então nós temos árvores com 0,8 e árvores com 1,2. E eu vou desabilitar esse Uniform Scale aqui e vou colocar como absoluto. E aí ele vai deixar as escalas diferentes nos 3 eixos aqui, tá? Não vai ficar mais como uniforme, tá? Vai ficar nos 3 eixos. E eu vou voltar aqui dentro do nosso landscape para a altura, porque no meu caso aqui, eu quero que eles fiquem baseados na altura do landscape e não no normal do landscape, tá? Esse aqui você vai pegar o sampler pelo normal e esse aqui pela altura do landscape. E aí você vai depender do seu objetivo aí também, tá? Não tem um certo e um errado, cada um dá um resultado diferente. Então, agora que nós já temos um sampler aqui com as árvores e os bushes, nós podemos repetir o mesmo processo e colocar outros objetos. Mas eu quero que o sampler seja separado, eu não quero que ele use o mesmo sampler das árvores e dos bushes para colocar as pedras. Então vamos fazer o seguinte, vou alinhar eles aqui, vou apertar a tecla C e vou colocar árvores. Vou deixar o comentário verdinho, para eu saber que é a parte da vegetação. E vou arrastar ele aqui um pouquinho para baixo para ficar fora da nossa área aqui. O Tiput eu vou deixar aqui em cima porque a gente não vai usar ele neste exemplo. E vou fazer o mesmo sistema que está aqui, tá? Eu vou trazer aqui um Surface Sampler. E é sempre bom repetir os exemplos para que você consiga
gravar eles bem na sua mente, tá? Então nós temos um Surface Sampler novo aqui. Eu posso apertar a tecla D para mostrar ele e a tecla D para mostrar o outro, tá? Os dois ao mesmo tempo estão aparecendo aqui. Vou colocar um Transform também, porque eu quero controlar o tamanho e posição dos pontos também. Então se eu apertar o D aqui e desabilitar esse aqui, nós ainda temos os pontos na mesma posição. E eu vou dar um Static Mesh Spawner aqui também. Só que nesse Static Mesh Spawner eu vou utilizar somente um Static Mesh. Vou deixar aqui maior para a gente conseguir ver melhor. E aqui no Array de Meshes eu vou procurar por uma mesh específica que eu tenho, que é o My Rock. Eu vou colocar aqui a pedra. Vou desabilitar aqui e vejam que está cheio de pedrinhas, todas na mesma posição, seguindo o grid, tá? Da mesma forma que a gente fez da outra vez. Então, vou manipular aqui os transforms dele. Eu vou colocar que o offset mínimo vai ser menos 100 e menos 200 nesse caso, porque as minhas pedras são muito pequenas. Aí você vai entender por que eu estou colocando esses valores aqui. Vou colocar a rotação 360 em todos os eixos. E aí a escala mínima dela vai ser 1, mas a escala dela máxima vai ser 15. Então vão ficar esses pedregulhões aqui, né? Em alguns lugares vão ficar umas pedras enormes, e em outros lugares umas pedras menorzinhas. Eu vou deixar a rotação absoluta aqui para que elas fiquem girando de várias maneiras. E eu vou deixar a escala uniforme nesse caso aqui, para a gente poder ver a diferença entre elas, tá? Só que nós temos agora um novo problema. Qual é o problema, Sérgio? Tem um monte de pedra, tá? E também as pedras estão nascendo e atropelando as árvores, olha só. Cadê os bushes também? Ó, tem um bush aqui que está enterrado dentro da pedra e tudo mais. E não é desse jeito que eu tô querendo, tá? Tem bastante pedra, tá bem legal. Mas eu preciso que essas pedras aqui não fiquem sobrepostas umas nas outras e nem sobreponham outros objetos dentro deste gráfico aqui. Então a gente vai fazer algumas alterações. Mas antes da gente continuar, vamos recapitular aqui quais foram os conceitos que a gente utilizou. Nós primeiramente utilizamos este conceito de sampler, que vai fazer com que a gente consiga ver os pontos e também a densidade destes pontos. Apertando a tecla D a gente consegue ver esses pontos aqui. Vou desabilitar as árvores e as pedras. Então nós conseguimos ver a quantidade dos pontos, a densidade dos pontos e conseguimos manipular. Isso com o sampler. O Transform Points nada mais é do que uma forma de manipular estes pontos. Então, se a gente habilitar estes pontos aqui da árvore, vejam que eles estão mais separados, né? E no caso, no Transform Points aqui, vejam que os pontos foram modificados. Então, eles estão todos rotacionados e tudo mais. No caso das pedras, eles são pontos que estão enormes, né, no caso. Então ficaram bem grandes esses pontos aqui e a gente precisa corrigir alguns problemas. E tem aqui o spawner. Este spawner, ele nada mais é do que o node que vai gerar a mesh ou vai gerar o ator que você quer. Então temos três conceitos básicos aqui. Um é o sampler, que vai colocar os pontos. O outro é o Transform Points, que vai manipular os pontos. E o outro é o Spawner, que é o que vai colocar os objetos na cena. Agora a gente vai trabalhar com mais um conceito, que é o conceito de sobreposição, que a gente vai fazer com que a gente consiga calcular onde os objetos estão se sobrepondo. E a gente pode fazer com que, por exemplo, eles se excluam, pode ser que a gente faça alguma outra opção. Então um novo conceito que a gente vai apresentar aqui é o conceito de sobreposição. Então, vamos fazer o seguinte: entre o Transform Point e a Static Mesh, nós vamos usar um dos nodes que calculam a sobreposição, que é o node de Self Pruning. E esse node nada mais é do que um sistema que vai calcular onde os bounds desses pontos estão se sobrepondo, e aí ele vai fazer alguma coisa com esses pontos baseado no que a gente escolheu, tá? Eu vou desabilitar o D aqui e vou habilitar este node para a gente poder ver. Então veja que ele já fez o Self Pruning, ele já tirou os pontos que estão se sobrepondo e deixou só esses daqui. E aí a gente tem duas opções que são mais utilizadas aqui neste caso, tá?
Tem o large to small e o small to large. Aí você pode escolher qual das opções te agrada mais nesse caso aqui, tá? Não tem certo ou errado. As duas funcionam de maneiras diferentes, mas vão te ajudar. Tem o all equal também, que aí ele vai te dar umas outras opções. Tem o none, que é sem nenhuma, e remover duplicadas, mas não temos nenhum node duplicado aqui, nenhum ponto duplicado. Então eu vou escolher esse aqui, small to large, para ele colocar mais pedras e não ficarem umas pedras tão gigantes na cena. Então agora nós vamos fazer um outro sisteminha aqui que vai calcular a diferença entre os pontos. Se eu apertar a tecla D aqui para habilitar o debug, vejam que as pedras estão sobrepondo aqui em alguns lugares, tá? Apertando a tecla D de novo. Então esta área aqui, esse bound desse objeto, está sobrepondo aqui algumas árvores e alguns matinhos. Eu vou utilizar um outro node que calcula essa sobreposição, chamado difference. Então é de difference. Ele vai pegar os dois valores e vai fazer a diferença entre eles, tá? E ele consegue calcular isso de algumas formas. Eu vou segurar o Ctrl e arrastar ele aqui para o source, que eu quero que a fonte do cálculo seja as árvores, tá? Ele vai deletar as árvores e ele vai deletar as árvores baseado na posição das pedras. E aí ele já desabilitou a árvore que estava aqui, né, em cima deste objeto. Eu vou tirar aqui o D para a gente poder ver. E apertando a tecla E, a gente consegue ver que a pedra que estava sobrepondo a árvore aqui, a gente já não tem mais a árvore. E a gente pode fazer isso de duas formas, tá? A gente pode fazer esse cálculo da forma que está aqui, do mínimo para o máximo, tal, mas o melhor é o binário, que daí ele tira todos. Com o binário ele tirou todas as sobreposições. A gente pode até ver aqui, ó, o self pruning, aonde que tem as pedrinhas aqui, né? E aí ele vai fazer da forma binária, é sim ou não. Ele não vai fazer um cálculo, tá? Aí a gente pode usar o Clamped Subtraction e também o mínimo. E aí você tem que escolher qual que é a opção que você quer. No meu caso, aqui eu vou escolher binário para ele poder tirar, porque tem algumas pedrinhas aqui embaixo também. Então onde tem pedra não vai nascer árvore e nem o bushzinho. Agora a gente vai fazer mais um exemplo para fixar bem. Eu vou deixar aqui como pedras, deixar ajeitadinho aqui, e a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, tá? Seguindo o mesmo padrão, utilizando estes conceitos básicos, que no caso é o sampler, transform, usar um sistema para calcular a sobreposição e também fazer um spawner. A gente vai fazer agora as graminhas. Então primeiro vamos fazer um surface sampler aqui normal. Vou habilitar o D nele aqui e a gente vai ver estes samplers. Vou desabilitar todos os outros nodes para a gente poder focar neste daqui. E neste caso aqui, como é grama, eu quero que tenha mais volume por metro quadrado. Então eu vou colocar aqui o valor de 10. E aí não aconteceu nada. Por quê? Porque os próprios quadrados são muito grandes, os próprios cubos, né? Eu vou diminuir ele aqui para 10. 10 por 10 por 10. Então a gente vai ter bastante pontos aqui. Se você vê que vai ficar muito pesado para você, diminui essa quantidade de grama aqui, porque vai ter bastante objetos, tá? E o looseness aqui eu vou colocar 1,5, 1,2, 1,5 para dar mais espaço entre eles. Só que para esse exemplo ficar melhor, eu vou utilizar, na verdade, o landscape aqui, tá? Por quê? Porque eu quero pegar a informação de normal dele. Então eu vou fazer isso com todos os outros também, tá? Mas eu poderia fazer separado, por exemplo. Eu poderia ligar aqui. Em alguns casos eu pego o normal, em alguns outros casos eu pego a altura, mas nesse caso eu vou querer que todos sejam alinhados pela normal do nosso terreno. Só que tem alguns aqui que a normal tá bem inclinada, né? Só que não dá para saber realmente qual é a inclinação deles aqui, sem a gente ir lá no steepness e tudo mais. Mas tem uma forma da gente pegar a normal deste terreno aqui, ou se no caso fosse, por exemplo, uma static mesh também, o ângulo da normal dele, e transformar este ângulo em um filtro de densidade. Tá? Aqui a gente está vendo que a densidade está bem aleatória, tá? Brancos e pretos de qualquer forma. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar aqui a normal to density. Vou desabilitar o D aqui e habilitar o D aqui. Vejam que
a Normal to Density. Deixou a maioria dos pontos branquinhos, mas alguns pontos eles estão um pouquinho mais cinzas, né? Talvez não dê muito para ver muito bem aqui na tela. Deixa eu deixar eles aqui sem nenhuma iluminação, ó, no Unlit. Vejam que esses daqui estão mais branquinhos e eles estão ficando mais cinzas aqui, tá? E aí a gente pode filtrar baseado nessa densidade aqui. E esse é o novo conceito que a gente vai colocar aqui, que é o filter. E a gente tem vários filtros que a gente pode colocar aqui. Você pode filtrar por tags, então você pode dar tags aos objetos ou aos pontos e eles vão ser filtrados por essas tags. Você pode fazer por self-pruning e vários outros filtros aqui. O filtro que eu vou utilizar é o filtro de densidade. E esse filtro de densidade aqui, vou desabilitar aqui, vou habilitar aqui. O que ele está fazendo? O menor valor que eu vou filtrar aqui está em 0,5 e o maior está em 0,1. Só que eu não tenho nenhum valor aqui que seja menor que 0,5, né? No caso, eu vou colocar aqui, então, 0,95. E aí a gente viu que a gente começou a filtrar vários aqui, né? Então a grama está nascendo só nessa parte aqui, que é um pouquinho mais plana. Se eu colocar 0,65, aí ele já começou a colocar grama em vários outros lugares também, mas ele acabou tirando aqui desta parte, né, que tem essa inclinação. Se eu colocar 0,75, eu já estou filtrando mais pontos ainda. Eu vou deixar essa opção aqui, o 0,85, para a gente poder ver alguns buracos a mais aqui, né? Então, onde tiver uma inclinação em que a densidade seja de 0,85 ou menos, ele não vai utilizar. Ele vai utilizar só de 0,85 até o 1. E com isso a gente pode fazer com que a grama vá nascer só nesses lugares onde tem esses pontos específicos. E aí a gente está usando a normal para gerar a densidade, mas a gente poderia ter vários outros filtros de densidade aqui. Nesse caso a gente está usando a normal. E agora a gente pode colocar o nosso Static Mesh Spawner aqui. E eu vou colocar as minhas graminhas. No caso, eu tenho 5 graminhas aqui, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu posso procurar, por exemplo, por Mesh. E aí eu vou colocar aqui na Static Mesh 1, eu vou colocar o My Flower Mesh 2 aqui. Vou colocar o My Flower 2. Aqui vou colocar o Grass 1. No Index 3, vou colocar Grass 2. E por último, aqui embaixo, nós temos o Grass 3. E aí, olhando aqui na nossa cena, temos várias graminhas nascendo aqui dentro da nossa cena. Mas, aonde tem o step muito grande, ele não colocou a grama. E aí você pode ajustar essa densidade baseada nesse filtro aqui, que é da grama. Se eu alterar aqui para 0,9, vai diminuir a quantidade deles também. E aí, se a sua cena estiver ficando muito pesada, você pode também filtrar pela densidade, ao invés de vir aqui no sampler e diminuir o tamanho delas e tudo mais, você pode filtrar aqui pela densidade também. E aqui no peso delas eu coloquei a florzinha, as duas primeiras flores com peso de 1 e as gramas com peso de 10 para ter menos flores. E aí, se eu quisesse que tivesse mais de uma flor do que da outra, eu poderia colocar, por exemplo, 5 aqui, e aí ele ia colocar mais de uma flor do que da outra. Agora a gente vai fazer um outro exemplo interessante aqui, que é utilizando uma spline fora do PCG, gerando esse sistema de bounds para fazer a exclusão. Agora a gente vai utilizar mais um conceito, que é o conceito de pegar dados fora do nosso PCG para manipular os pontos lá dentro dele. Para isso, neste exemplo aqui, nós vamos utilizar os dados vindo de uma spline. Eu já tenho aqui dentro do meu projeto uma blueprint que gera uma spline, que é essa daqui. O que você precisa mesmo na sua blueprint, quando você for gerar, é só esse spline aqui. Não precisa de mais nada, tá? Que vai gerar essa spline aqui. Mas essa blueprint ela é um pouquinho mais avançada. E ela tem aqui no Construction Script várias opções que vão fazer com que ele acabe gerando esse terreninho aqui, essa Static Mesh, e ele vai manipulando ela e vai fazer um caminho, tá? No seu caso não precisa, você precisa só da spline. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprender como é que se faz esse tipo de blueprint aqui,
deixa nos comentários. Se tiver bastante gente pedindo, aí eu faço mais uma aula só sobre esse tipo de blueprint aqui, que é como espalhar objetos ao longo de uma spline, tá bom? Então faça uma blueprint aí para você com uma spline. E o mais importante aqui nesse caso é, dentro da sua spline, você vai procurar por tag, e aí você vai dar uma tag para ela, com o nome que você quiser. Nesse caso aqui já tem uma, que é esse path spline aqui, que eu vou já copiar para eu não errar. E aí eu já posso fechar essa minha blueprint aqui, porque eu não vou utilizar mais. Vou jogar ela na minha cena, e aí pegando os pontos da spline, eu posso manipular ela, tá vendo? Aí eu posso segurar o Alt e gerar mais algum ponto, fazer com que ele caminhe assim pelo terreno, gerando essa spline aqui, tá? Tem como a gente fazer com que a spline se adeque ao terreno, ou fazer com que o terreno se adeque à spline também. Tem esse tipo de controle que a gente pode fazer, mas nesse caso aqui é uma spline simples, eu vou só arrastar ela aqui. E aí, voltando aqui para o nosso PCG, eu já dei mais uma atualizada aqui. Nós vamos pegar algum tipo de dado. Nós temos vários tipos de dados aqui, tá? Se você escrever por data, nós temos tanto metadata, que são vários dados que tem aqui, e também temos os dados espaciais, como pegar os dados de um ator, do landscape. No nosso caso aqui, nós vamos pegar os dados de uma spline. Ele vem por padrão como self, ou seja, ele vai pegar os dados de uma spline que estiver dentro dele. Como nós não temos aqui uma spline dentro do nosso PCG, a gente vai utilizar a opção de todos os atores no mundo. Aí vai dar um aviso aqui, por quê? Porque ele está selecionado por tags e não tem nenhuma tag aqui. Eu vou colar aquela minha tag e aí o erro some. Ou seja, agora eu já tenho os dados de uma spline. Mas o que eu vou fazer com esses dados? Aí que a gente vai começar a manipular eles aqui agora. Nós vamos fazer um novo sampler aqui, para a gente poder pegar e colocar pontos dentro do nosso PCG. Mas a gente vai utilizar este aqui, ó, Spline Sampler. Esse Spline Sampler vai colocar pontos dentro da nossa spline. Vou deixar ela aqui mais próximas para a gente poder ver. Vou deixar no Unlit para ficar mais fácil. E aí, no caso, tem várias formas de se fazer. Para a gente conseguir fazer com que os pontos sigam esse caminho aqui na spline, a gente vai trocar para distância. E a gente vai fazer com que o incremento de distância seja de apenas 50 pontos, ou de 50 unidades aqui de distância. E a gente vai precisar usar aquele nosso famoso Transform Points. E no Transform Points a gente vai ter que dar um tamanho para ele, porque esses pontos estão muito pequenininhos. Eu vou, aqui ele já está desmarcado a opção de escala uniforme. Eu vou também desabilitar aqui e deixar como absoluto. Eu vou dar um valor aqui de 2 e 2 também, para ele poder manter esse tamanho aqui. Vamos apertar o D para a gente poder ver, né? Então, com o D do debug habilitado, a gente consegue ver que já tem os pontos aqui espalhados, né? Eu vou dar um valor aqui de 50 nesse valor de Y. Veja que em alguns ele está 50, que é a escala mínima, e em alguns ele está tentando colocar em 1, então tá esse valor aqui. Eu acho que 50 é pouco, vou colocar 100 e 100 embaixo também, tá? E aí vai ficar esse caminho aqui. E aqui na altura vou colocar 100 também, para ele ficar para cima 100 e para baixo 100 também, para ele poder pegar o que tem abaixo do terreno. Acho que 100 ficou pouco, vou colocar 200 para baixo e 200 também para cima, para que ele possa meio que enterrar no terreno. Ó, ele não está tão para baixo assim não. Vou colocar aqui 500 talvez para baixo. Ó, aí ficou aqui, ó, 500 e 500. Pronto. Agora ele está pegando embaixo do terreno também, que é o que a gente quer. E aí a gente vai usar essa informação desses pontos aqui para fazer a exclusão lá em cima. Então, vamos pegar aqui o nosso carinha. Eu vou desligar o debug aqui para a gente poder ver o resultado. Aqui na nossa grama a gente não colocou o node de diferença ainda, né? Vou colocar aqui o node de diferença e vou já colocar ele para fazer binário, porque eu quero que seja sim ou não.
E aí, ao colocar aqui no node de diferença, ele já apagou a grama, tá vendo? Então, dentro desse caminho aqui. A gente tem alguma árvore aqui que está sendo atropelada? Acho que não. Eu vou pegar esse ponto aqui da spline, vou arrastar aqui em cima da árvore. E eu vou fazer a mesma coisa, vou adicionar a diferença aqui, ó, tá vendo? Eu não preciso de mais um node de diferença. Ele consegue receber várias informações aqui. E nós temos essa pedra, né? Ela não tem um node de diferença aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o node de diferença. Vou colocar ele como binário também. E aí, mais ou menos como a gente funciona nas blueprints, você pode até clicar 2 vezes aqui para gerar um node de rerota e colocar aqui, ó, tá vendo? Aí ele automaticamente já mudou ali para mim. Se eu pegar o ponto aqui da spline e arrastar para outro lugar, quando eu soltar, ele vai gerar de novo para mim esses pontos, tá vendo? Então nós aprendemos aqui mais um dos conceitos básicos, né? Para a gente recapitular, nós temos alguns conceitos básicos que são importantes para todos os PCGs. O primeiro de todos é o sampler. Este sampler, ele vai fazer o que? Ele vai pegar os pontos e a densidade de pontos para a gente poder colocar esses pontos dentro do nosso mundo. Um outro conceito é o transform points, que é o que vai fazer com que a gente consiga manipular tanto o tamanho como a rotação e tudo mais dos pontos, né? A gente pode ver que as pedras estão bem grandonas aqui. Nós temos um outro conceito que é um conceito de overlap, né? E a gente tem algumas opções aqui. Nós temos o self pruning e temos o difference para fazer com que a gente pegue os dados desses pontos aqui, desse transform points, por exemplo, né? O bounds dele, e use como referência para fazer um cálculo. Pode ser a diferença entre eles, pode ser um self pruning e tudo mais. E mais um aqui que é o spawner. Esse spawner é o que vai fazer com que tanto o static mesh ou o ator seja colocado aqui na cena. E por último, o outro conceito que a gente aprendeu agora é o conceito de dados. Você pode pegar os dados tanto dentro do nosso PCG como fora do PCG e utilizar esses dados para fazer algum tipo de manipulação. No nosso caso aqui, a gente fez um sampler dessa spline. Nós utilizamos o transform points para que esses pontos virassem essa barreira aqui, né? E a gente utilizou a informação desses pontos nos nodes de diferença para excluir qualquer tipo de ponto que esteja dentro dessa spline aqui. E assim encerramos este treinamento introdutório sobre PCG. Gostei bastante de estudar sobre essa ferramenta. Acredito que ela seja muito importante para nós artistas e designers para acelerar o workflow de trabalho. E se você também, assim como eu, gostou dessa ferramenta, gostou desse vídeo, convido você a deixar um like aqui no nosso vídeo e também a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para que você não perca os próximos vídeos e os próximos treinamentos que vamos trazer. Como essa ferramenta faz muito mais do que pode ser colocado em um vídeo introdutório, eu pretendo colocar mais partes desses treinamentos sobre PCG lá na plataforma de alunos da Big in Play. Espero que você tenha gostado deste treinamento e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!